Sessão foi aprovada a convocação do empresário Luciano Hang. Para a próxima quarta-feira ele deve prestar depoimento. Vamos lembrar que além de todas as questões relacionadas ao patrocínio, à divulgação de medicamentos ineficazes contra a Covid-19. Ontem houve aquela questão envolvendo a Prevent Senior sobre a alteração, né, da causa da morte da mãe do empresário, enfim, que teria morrido em decorrência de complicações da Covid-19. Esse assunto foi bastante abordado, a gente já falou sobre ele ontem, enfim, e hoje vem o pedido de convocação aprovado aí do empresário que aparece nessas imagens ao lado do presidente Bolsonaro. Joel, e a necessidade de ouvi-lo? É real? Como é que você vê essa convocação do Luciano Hang? Olha, o Luciano Hang, Diego, ele é alguém que está ligado, eu imagino, mais à divulgação, à manifestação, a tornar pública toda essa história de kit Covid, tratamento precoce. Ele foi um dos militantes de remédio lá atrás. Estão pegando pesado com ele com relação a essa fala que ele fez sobre a mãe dele, que ele teria mentido sobre o que a mãe dele teria tomado ou não o kit Covid. Eu fui analisar de perto a fala dele e eu acho que existe uma defesa possível do lado dele, eu estou dizendo, não defesa dele ter defendido o kit Covid, isso é indefensável, mas com relação ao que ele disse sobre a mãe, ele disse que a mãe não tomou os remédios preventivamente, ou seja, antes de pegar a doença, que é uma maluquice, né? Imagina pessoas se lotando de remédio, de cloroquina, de azitromicina, antes mesmo de contrair qualquer doença, mas foi uma das teorias malucas levantadas aí ao longo dessa pandemia, infelizmente, na opinião pública aqui. E uma vez que ela foi internada, sim, ela tomou os medicamentos e veio a falecer. A gente sabe que não funcionam esses medicamentos. Infelizmente, a prática, a experiência, todos os estudos sérios feitos não funcionam. O único que parecia indicar um efeito aqui no Brasil era justamente esse estudo fraudulento de uma empresa que, está ficando claro agora, usou essa tática para reduzir as mortes de Covid dentro dela mesma. Ela que teve grande parte das mortes de Covid aqui em São Paulo. O que seria de se esperar é um hospital e um plano que trata de idosos. Então, era de se esperar que grande parte das mortes estivesse nela. Mas ela parece que reduziu as mortes. Por quê? Porque deixava passar 14 dias, ou em alguns casos 21 dias, e a pessoa com complicações da Covid. Se ela viesse a falecer, já falava, não, a Covid aqui já passou. Ela morreu de outras coisas. Eu acredito que parece ter sido o caso, inclusive, com a mãe aí do empresário Luciano Hang. Isso fraudava os dados, efetivamente, né? Imagina se tivessem usado esse mesmo raciocínio na época da AIDS. Então, pouquíssimos teriam morrido de AIDS. Por quê? Porque a pessoa morria de uma decorrência, de uma doença que o corpo dela pegava, dado o estado da imunidade dele. A mesma coisa na Covid. Ela tem várias decorrências, várias complicações. A pessoa que morre de complicação morreu de Covid. Se ela não tivesse tido a Covid, ela não teria tido essa complicação que causou a sua morte. Então, é uma verdadeira uma fraude sistemática de dados que parece ter ocorrido, ou talvez até estar ocorrendo na Prevent Senior, que envolve casos trágicos, como o próprio caso da mãe do Luciano Hang, que envolve casos como o do doutor Anthony Wong, que também faleceu. Enfim, uma série de práticas antiéticas e ilegais que parecem, as evidências dizem que podem ter ocorrido ali na Prevent. Quanto ao Luciano Hang, olha, acho que é possível chamá-lo sim. Qual foi o papel dele nessa divulgação? Ele estava conversando, ele sabia das fraudes ocorrendo dentro da Prevent durante os estudos? Agora, eu não imagino que ele fosse uma peça-chave nisso, ele era mais um divulgador, com toda a probabilidade.